Pessoal, foi surreal. Depois de o pessoal lá da Globo News, as comentaristas, a Andréa Sadi, a Natuzaneri, a Daniela Lima, passarem a semana inteira criticando o Congresso Nacional por ter derrubado o decreto do Lula e do Haddad que aumentava impostos. Aí eles resolveram chamar um convidado economista, né, que está sempre fazendo comentários ali na Globo News, o Daniel Souza, e ele destruiu toda a narrativa que a Globo tinha criado para criticar o Congresso e não ao presidente Lula, né? Então eles ficaram ali criticando, dizendo que o Congresso estava contra o povo brasileiro, contra o presidente Lula, contra o ministro Haddad, né? Agindo de uma forma errônea, que não deveria fazer isso, porque é um absurdo o Congresso se opor assim, derrubar um decreto do presidente Lula. Que negócio é esse, né? Não aceitavam de jeito nenhum. Aí, de repente, eles chamaram o comentarista Daniel Souza e o negócio deu ruim. Eu acho que eles esqueceram de combinar com o comentarista o que era para falar, e o comentarista detonou, né? Mostrou que, na realidade, é o próprio presidente Lula e o Haddad é que estão errando desde o começo, né? Desde o começo do mandato. E por conta disso, o Congresso simplesmente está fazendo o papel dele de não querer aumentar impostos, né? Então foi isso aí, o principal tema que nós vamos, é esse o principal tema que nós vamos tratar nesse vídeo, né? Mas antes eu vou mostrar outros vídeos também, ali tanto do pessoal da Globo News, também como repercussões aí que deram com relação a esse fato, né? Mas antes da gente começar, pessoal, eu queria pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Então é isso aí. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um apresentador e comentarista lá da Jovem Pan tirando um sarro, né, ironizando o Boulos, né? Porque o Boulos, depois da derrota do Lula lá no Congresso com relação ao IOF, resolveu convocar uma manifestação, né? Uma manifestação pró-aumento de impostos, né? Então, é um absurdo que é isso, né? Então, mas ele chamou a manifestação pró-Lula e pró-povo, né? Dizendo que o Congresso estava contra o povo brasileiro e contra o Lula. Então vamos ver primeiro essa ironizada que o apresentador lá da Jovem Pan deu no Boulos, no Guilherme Boulos. Vamos lá. A manifestação da história pelo aumento de impostos, Caniato. Vai ser muito interessante essa manifestação. Eu fico até curioso para saber, aquelas pessoas que vão acompanhar essas manifestações, para perguntar para o manifestante: você sabe por que você está aqui? Porque vai ser isso na prática. Quem é que vai a uma manifestação dessa para ir contra o que decidiu o Congresso Nacional, se o que o Congresso Nacional foi ir contra o aumento de IOF, ir contra o aumento de impostos? 10 bilhões que seriam tirados dos bolsos dos brasileiros. Enfim, é muito interessante essa ideia de convocar uma manifestação pelo aumento de impostos, né? E isso, talvez só alguém muito bem desinformado iria aderir. Só alguém muito bem desconectado da realidade é que iria aderir. Talvez alguém que acredite no ministro Fernando Haddad, que diga que o IOF só paga quem tem cobertura, o que é uma tremenda de uma enganação. Não é verdade. O IOF é para qualquer operação, principalmente para aquele que é da classe média que paga o IOF. Porque o rico paga o IOF caro ou barato, ele vai continuar pagando, ele nem vê quanto é que custa. Isso pesa mais mesmo, é ali, no meio do caminho, para quem está começando a conseguir alguma coisa na vida, como deveria ser o desejo de todas as pessoas que estão abaixo da média da sociedade em relação às classes sociais. Enfim, estou curioso para saber se vai ter adesão ou não este encontro e se é que não vai ter ali alguns ônibus, alguma alimentação, algum tipo de vantagem para quem vá a esse tipo de encontro convocado pelo deputado Guilherme Boulos. Bom, pessoal, depois desse mico aí que o Boulos pagou querendo fazer manifestação pró-aumento de impostos, agora vamos ver a mocreia, digo, Andréa Sadi, mostrando que essa semana se fechou, deixando para trás um gosto amargo de derrota acachapante para o governo Lula. A gente está vendo o fechamento da semana, na verdade,
ficou bem claro que o Congresso riscou o chão, né? Riscou o chão em relação à sua relação com o governo e agora riscou o chão em relação à sua relação com o Supremo, Daniel. Dizendo o seguinte, nós não concordamos, nós vamos nem sentar, nós vamos mandar enviado especial e deixou para a última hora. Assim, ou seja, foi uma decisão surpresa no Judiciário, para o Supremo. Assim como foi uma decisão que pegou de surpresa a que pautou a derrubada do IOF. Então é o Congresso impondo o seu próprio ritmo e deixando claro com os seus recados aos demais poderes que as coisas que cabem ao Congresso, eles querem resolver entre eles, não querem ter que ficar prestando contas. Eu acho que é um pouco isso que a gente está vendo no fechamento da semana. E não fosse só essa derrota do governo, agora também o Joel Pinheiro, comentarista ali da Globo News, mostrou que caso o governo resolva entrar na justiça, né? Porque já o PSOL parece que já entrou na justiça, lá no STF, para reverter a decisão do Congresso, né? Dizer que é uma decisão inconstitucional e fazer com que o decreto do Lula volte a valer. Mas o Joel Pinheiro, aí, comentarista da Globo, está dizendo que se caso isso se confirmar, a crise entre o governo e o Congresso vai se aprofundar mais ainda. O governo que já está fraco vai ficar mais enfraquecido ainda, porque isso provavelmente, com certeza, vai gerar uma reação negativa por parte do Congresso contra o governo. Vamos ver o comentário do Joel Pinheiro. Em judicializar essa questão do IOF vai magoar o Congresso, sim, né? E já está, como você disse, a gente já está judicializada. O PSOL entrando, há alguma dúvida que o PSOL está alinhado ao governo nessa? Então, é o governo, mais uma vez, não tendo conseguido tomar uma decisão que ele tentou tomar de aumento da arrecadação para cumprir a sua meta fiscal, aumento da arrecadação que ele tentou fazer sem passar pelo Congresso. O Congresso deu a sua resposta, derrubando o decreto, e o governo mais uma vez vai tentar fazer sem passar pelo Congresso, como via Supremo Tribunal Federal, exigindo e impondo que o decreto seja mantido. O lado jurídico, como você colocou, Aline, é o menos importante na história. A análise técnica jurídica ali, e vai haver, com certeza, argumentos para os dois lados, mas a relevância é o lado político disso. A gente tem um governo que, pela própria ordenamento institucional brasileiro atual, o executivo já é muito enfraquecido com relação ao Congresso, especialmente depois que as emendas impositivas chegaram ao tamanho que elas têm hoje, né? Você tem, então, um governo enfraquecido que precisa encontrar convergências com o Congresso. Em cima disso, você tem um governo que está impopular junto à população e um governo que, ideologicamente falando, tem uma agenda muito mais à esquerda do que a do Congresso. Então, é um governo que, acima de tudo, precisaria estar encontrando os caminhos para trabalhar junto com o Congresso e entendendo que, hoje em dia, sim, o Congresso fala, muitas vezes, mais alto do que o governo e impõe limites à ação do governo. Na medida em que o governo nega isso e tenta ir ao Supremo como a sua boia de salvação, eu não duvido nada que ele possa até ganhar esta batalha do IOF. Talvez ele ganhe mesmo, mas que o Congresso vai encarar isso como um aprofundamento do conflito entre os dois, um conflito em que o governo é muito mais fraco, eu não tenho a menor dúvida. Então, se ele já foi atropelado na questão do IOF, com esse decreto legislativo, eu nem imagino o tamanho dos atropelos que ele possa sofrer a seguir em outras questões, caso ele realmente insista para vencer na via judicial nesta questão. Agora sim, pessoal, vamos ver o Daniel Souza, comentarista de economia lá da Globo News, que derrubou toda aquela argumentação que o pessoal da Globo News, Andréa Sadi, Natuzaneri, Daniela Lima, ficaram a semana inteira tentando culpar o Congresso pela derrubada aí do decreto do Lula. Mas, na verdade, a culpa é do Lula e do Haddad, que desde o começo do governo não vem tomando conta das contas públicas como deveria tomar. Vem gastando demais, gastando como se não houvesse amanhã. Uma farra fiscal, né? Detonando para valer, criando ministérios, reformando o Palácio do Planalto, viajando com comitiva de 200 pessoas, tudo pago pelo bolso do consumidor, né? E aí é lógico, né, que chega uma hora que o Congresso não aceita mais aumentar impostos. Já aceitou várias vezes, mas agora não está aceitando mais. E o governo quer culpar agora o Congresso. Vamos assistir ali o Daniel Souza explicando a situação. Quando a gente pensa na questão do IOF, é importante destacar que essa necessidade apareceu porque o Congresso ele aprovou um orçamento enviado pelo governo e um orçamento que era fake.
Era um orçamento que na prática superestimava receitas, subestimava despesas, e esse orçamento, veja você, no meio do caminho teve que ser revisto. Porque as despesas eram muito maiores do que estavam previstas no orçamento, as receitas eram menores, e aí você precisava fazer um ajuste. Aí na hora de fazer o ajuste, o governo não tem apoio no Congresso, faz uso de um imposto que não precisaria passar no Congresso, que é justamente o IOF, aumenta a alíquota do IOF, adota uma medida ruim, porque o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. O governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. O IOF impacta no crédito do cartão de crédito de quem fica endividado, impacta no pequeno empresário que precisa de dinheiro para o seu capital de giro. Não é verdade que você está tributando os mais ricos e que, consequentemente, essa é uma medida que tem apenas esse objetivo. É uma gambiarra para tentar resolver um problema do ano de 2025, para tentar cumprir uma meta fiscal que o próprio governo estabeleceu e que não consegue cumprir. E, do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal. Ou seja, no final das contas, é uma disputa de poder, onde a discussão em si, que é uma discussão fiscal, é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil tem um problema fiscal grave. Não é um problema fiscal grave de hoje. Há anos a gente tem um problema fiscal grave. O Brasil caminha para um colapso fiscal. E o Brasil não debate isso. Não debate medidas estruturantes. Não debate o crescimento das despesas obrigatórias, que está asfixiando a capacidade do governo de fazer políticas públicas. Enquanto isso, o país vai caminhar para a insolvência fiscal. É disso que se trata. Bom, pessoal, acho que não há necessidade de explicar mais nada, né? A incompetência do governo Lula já ficou bastante explicitada aí através do comentário do Daniel Souza. Bom, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e também deixar o seu comentário. O que você está achando disso? O que você está achando aí do governo Lula? Deixa o seu comentário aí, vamos trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Então vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.